Olá, vamos dar continuidade ao estudo de laringe, agora na parte 3. Vamos fazer uma breve revisão dos músculos intrínsecos da laringe. Então, os músculos cricotireoide, tireoaritenoide, os músculos cricoaritenoide posterior e lateral, o aritenoide transverso, o aritenoide oblíquo, o área epiglótico e o músculo vocal. Então, aqui nós temos a visão da atuação desses músculos, né, modificando os diâmetros e a relação das cartilagens da laringe entre si, para que ocorra essa alteração na tensão, no tamanho, no espaço dessa rima da glote entre as duas pregas vocais. Então, são essas as ações que esses músculos vão realizar. Então, vamos lembrar do músculo cricotireoide, esse músculo que se situa anterolateralmente na laringe. Então, nós podemos visualizar a sua topografia entre a cartilagem cricóidea e a cartilagem tireoide, e ele realiza justamente esse movimento de anteriorizar a cartilagem tireoide sobre a cricóidea, e isso vai gerar uma tensão nesse ligamento vocal. Quando ele aumenta esse diâmetro anteroposterior da laringe, então ele tensiona essa prega vocal. O músculo tireoaritenoide, nós vamos ver, ele vai fazer o contrário desse movimento, então ele vai aproximar essa parte da cartilagem aritenoide da cartilagem tireoide, então ele diminui esse diâmetro e vai fazer com que ocorra o relaxamento do ligamento vocal. Então aqui nós vamos ter o músculo tireoaritenoide, um esquema, né, da localização dele, e os músculos vocais que ficam situados medialmente aos músculos tireoaritenoides. Então ele fica situado justamente nessa parte mais próxima ao ligamento vocal, os músculos vocais. Então, só que ele age mais, ele fica situado na região mais posterior. Então, isso faz com que ele tensione a parte anterior do ligamento vocal e relaxe a parte posterior. Então, ele tem uma ação diferenciada sobre a tensão no ligamento vocal. Aqui nós encontramos os dois músculos cricoaritenoides, o posterior e o cricoaritenoide lateral. Então, nós temos uma vista lateral direita da laringe. Vejam que aqui foi seccionada a lâmina direita da cartilagem tireoide. E nós vamos encontrar nesse ponto o processo muscular da cartilagem aritenoide. Então, esses dois músculos eles se fixam nesses processos. Então, o cricoaritenoide posterior ele se fixa aqui. Essa é a vista posterior dele. Então, vejam que as fibras dele se dirigem lateralmente para o processo muscular. Então, quando ele se contrai, ele vai fazer a rotação da aritenoide nesse sentido, fazendo com que o processo muscular eles se afastem. Então, isso vai gerar uma abdução das pregas vocais. Já o músculo cricoaritenoide lateral, que nós identificamos quando seccionamos aqui a cartilagem tireoide, então ele vai ter uma fixação, uma localização lateral aqui na cricoide e uma fixação aqui no processo muscular dessa forma. Então, quando ele se contrai, ele vai girar, ele vai tracionar o processo muscular da aritenoide anteriormente, fazendo com que, na parte interna, o processo muscular, o processo vocal, ele gire internamente. Então, isso vai fazer com que ocorra a adução das pregas vocais, ele aproxima as pregas vocais. Aqui nós temos os músculos aritenoide transverso e o oblíquo, mostrando a topografia deles. Então, são músculos que se localizam entre as duas cartilagens aritenoides, o transverso com as fibras transversais, e o oblíquo ele forma tipo um cruzamento em formato de X, aproximando também as duas cartilagens aritenoides. O músculo área epiglótico ele corresponde a essas fibras que têm esse trajeto superiormente, além do músculo aritenoide oblíquo, subindo, tendo esse trajeto ascendente próximo à prega área epiglótica. Então, ele vai ter uma função, além de aproximar, né, as aritenoides, ele vai auxiliar no fechamento, na aproximação dessas pregas área epiglóticas. Então, ele tem uma função de esfíncter do hábito da laringe. Então, ele promove uma proteção reflexa durante o ato da deglutição. Então, ele aproxima, né, a epiglote, diminui aqui o espaço da prega área epiglótica, funcionando como uma proteção. Então, esses músculos eles podem ser classificados também sob o aspecto funcional. Então, nós temos uma vista aqui lateral, posterolateral direita, né, da laringe, onde houve também uma secção da cartilagem tireoide, da lâmina da cartilagem tireoide, para a gente poder identificar esses músculos. Então, aqui nós identificamos dois cricoaritenoides, o posterior e o lateral,
os aritenoides transverso, oblíquo, aqui o área epiglótico, e o tireoaritenoide. E na vista anterior, anterolateral, nós temos aqui o músculo cricotireoide. Então, observem essas fibras, né, do área epiglótico, elas tendo esse trajeto ascendente aqui próximo ao ádito da laringe, para auxiliar nesse fechamento, né? Na verdade, não chega a ser um fechamento total, mas funciona como um esfíncter, e à medida que o próprio movimento, por exemplo, da deglutição com o bolo alimentar passando nesse espaço, há uma proteção para que não caia corpo estranho e alimento na via aérea. Aqui nós temos alguns movimentos, né, alguns resultantes, né, dessas ações musculares. Então, a posição normal de respiração, a posição da rima da glote durante a respiração forçada, aqui durante a fala, a fonação, e no sussurro, onde a gente observa que fica uma área de espaço nessa região mais posterior da rima da glote. Bom, dando continuidade à inervação da laringe, então ela é feita por dois nervos, o nervo laríngeo superior e o nervo laríngeo recorrente. Então aqui nós temos a vista lateral direita da laringe, observamos também a traqueia, a região da faringe, o esôfago. Aqui nós temos o nervo laríngeo superior emitindo seu ramo interno, que é um ramo sensitivo. Vocês vejam que ele está aqui perfurando a membrana tireoióidea, né, entre o ocioide e a margem superior da cartilagem tireoidea, e ele vai fazer a inervação sensitiva da cavidade da laringe até o nível das pregas vocais. E ele aqui também vai emitir o ramo externo, que é esse nervo, que vai servir, vai dar a inervação motora para o músculo cricotireoide, que é o único músculo intrínseco da laringe que não é inervado pelo nervo laríngeo recorrente. Então, o nervo laríngeo recorrente, nós observamos aqui o trajeto dele entre a traqueia e o esôfago, e ele vai ser responsável pela inervação da musculatura intrínseca da laringe e também a inervação sensitiva da mucosa abaixo das pregas vocais. Então, aqui foi retirada a lâmina da cartilagem tireoide e nós observamos a inervação dos músculos da laringe a partir do nervo laríngeo recorrente. Outra visão, né, mostrando aqui também na vista posterior o trajeto do nervo laríngeo recorrente, inervando os músculos intrínsecos da laringe, e aqui o laríngeo superior. Vocês observem que o trajeto do ramo interno do laríngeo superior, ele vai passar justamente nesse espaço que é o recesso piriforme. Então, nós observamos aqui o ádito da laringe, na verdade, aqui tá, gente, o ramo interno do nervo laríngeo superior. Então, aqui nós observamos o ádito da laringe, esse espaço que é o recesso piriforme, e muitas vezes corpos estranhos podem se alojar nessa região do recesso piriforme, quando a gente fica engasgado, né, quando se entala com algum alimento, uma espinha de peixe, um ossinho de galinha, pode ficar nesse espaço e pode inclusive lesar esse nervo, porque ele passa bem aqui na região da mucosa, dessa região do recesso piriforme. A drenagem linfática da laringe ela é feita superiormente às pregas vocais por esses linfonodos, né, que vão acompanhar, na verdade, os vasos laríngeos superiores. Então, existem aqui linfonodos também pré-laríngeos que vão cair nessa região dos linfonodos cervicais profundos superiores. E nós temos inferiormente às pregas vocais os linfonodos pré-laríngeos, pré-traqueais, os paratraqueais, como nós vimos também na drenagem linfática da tireoide, que vão drenar para os linfonodos cervicais profundos inferiores. Lembrar que esses linfonodos eles seguem a veia jugular interna. Então, um câncer de laringe acima das pregas vocais, ele tende a dar metástases para esses linfonodos cervicais profundos mais superiores, enquanto que abaixo da prega vocal seria para os linfonodos mais inferiores. Então, nós aqui terminamos o conteúdo de laringe e espero que você tenha um bom estudo.